A fama de Jesus em Cafarnaum atingira o ápice. As curas, os milagres e os chamados haviam transformado a rotina daquela cidade. Mas Jesus sabia que sua missão não terminava ali. Ele deu ordens aos discípulos. Vamos atravessar para o outro lado. O barco se afastou da costa sob um céu que aos poucos mudou de cor. O que começou como uma travessia serena rapidamente se transformou em um pesadelo. O mar da Galileia, traiçoeiro e violento, rugiu. As ondas gigantescas e furiosas golpeavam o barco, enchendo-o de água. O pânico tomou conta dos discípulos. Pescadores experientes, acostumados com aquela lida, viram-se impotentes diante da força da natureza. E no meio daquele caos, algo surreal acontecia. Jesus dormia. Mesmo com a água batendo em seus pés e o barco prestes a afundar, ele repousava com a confiança de quem sustenta o universo nas mãos. Desesperados, os discípulos o acordaram. Mestre, não te importa que pereçamos? Jesus levantou-se. Ele não parecia apressado nem temeroso. Ele apenas olhou para o tumulto das águas e com a mesma voz que chamara Mateus e curara o paralítico, ordenou: Mar, acalma-te. O silêncio que se seguiu foi absoluto. O vento, como se fosse um animal domesticado, recolheu-se. As ondas, antes agressivas, tornaram-se como um espelho de vidro. O espanto nos olhos dos discípulos foi maior que o medo anterior. Eles se entreolharam, sussurrando entre si: Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Jesus não estava apenas levando-os para outra margem. Ele estava provando que no barco da vida, a autoridade de Deus é a única âncora que não falha. A travessia no mar da Galileia tinha sido um teste de fé, mas o que esperava Jesus na outra margem era um teste de autoridade. Na terra dos Gadarenos, o silêncio daquela costa não era de paz, mas de morte. O ar era pesado, carregado pelo medo que dominava aquele lugar. Antes mesmo que Jesus pudesse dar alguns passos, um vulto emergiu das entranhas das cavernas. Era um homem que havia perdido a própria identidade. Correntes que antes o prendiam jaziam quebradas aos seus pés. Marcas de feridas e anos de sofrimento cobriam seu corpo. Ele vivia entre os sepulcros, onde a vida acabava e o silêncio imperava. Ao ver Jesus, o homem não correu para o ataque, mas caiu prostrado. Naquele momento não era o homem que falava, mas uma multidão de trevas que habitava nele. Que temos nós contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Por que vieste nos atormentar antes do tempo? Os discípulos recuaram, assustados com a cena. Mas Jesus, com a calma de quem é o dono de toda a criação, não se intimidou diante daquela legião. Ele não viu um monstro. Ele viu um filho de Deus mantido em cativeiro. Qual é o teu nome? Perguntou Jesus. Legião, respondeu o espírito. Porque somos muitos. Nas proximidades do monte, pastava uma grande manada de porcos. Os espíritos, sentindo a autoridade absoluta de Jesus, imploraram com insistência, suplicando. Permita-nos que entremos nos porcos, falou a legião. Jesus permitiu. E saindo os espíritos imundos, entraram nos animais. Imediatamente a manada, tomada por uma força estranha e caótica, precipitou-se desfiladeiro abaixo, mergulhando nas águas e morrendo afogada. Os pastores, apavorados, fugiram para a cidade e contaram tudo o que ocorrera. O povo, curioso e tomado pelo medo, saiu para ver a cena. E o que encontraram foi o impossível. O homem que antes era violento, que ninguém conseguia prender, estava agora sentado aos pés de Jesus, vestido, sereno e em perfeito juízo. Jesus libertou o cativo de Gadara, provando que nenhuma força das trevas pode resistir à sua voz. Mas, ao retornar para Cafarnaum, ele não encontrou descanso. Uma nova urgência o aguardava. Jairo, um dos chefes da sinagoga, abria caminho entre a multidão com os olhos banhados em desespero. Sua única filha estava à beira da morte. Ele atravessou a multidão e caiu aos pés de Jesus, implorando com lágrimas nos olhos. Mestre, minha filha está morrendo. Por favor, venha. Imponha as mãos sobre ela para que seja salva. Jesus não hesitou. Ele começou a caminhar em direção à casa de Jairo, cercado por uma multidão que o apertava por todos os lados. A urgência era palpável.
O tempo era precioso. No meio daquela multidão, uma mulher que sofria de um fluxo de sangue há 12 anos observava a cena. Ela havia gasto tudo o que tinha com médicos, mas sua situação só piorava. Ela sabia que não podia tocar em ninguém, pois seria considerada impura. Mas, ao ver Jesus passar, uma coragem nascida do desespero brotou em seu coração. Ela pensou: se eu apenas tocar na orla do seu manto, serei curada. Ela se esgueirou entre as pessoas. Com a mão trêmula, esticou o braço e tocou o tecido do manto de Jesus. No mesmo instante, a fonte de sua dor secou. Ela sentiu no corpo que estava curada. Jesus parou de repente. Ele se virou e perguntou: quem me tocou? Os discípulos confusos disseram: Mestre, a multidão te aperta de todos os lados. Como podes perguntar quem te tocou? Mas Jesus sabia. Ele olhou para aquela mulher que, tremendo de medo, prostrou-se diante dele e contou toda a verdade. Jesus, com uma voz cheia de ternura, disse: Filha, a tua fé te salvou. Vai em paz e sê curada do teu mal. Enquanto ele ainda falava, chegaram mensageiros da casa de Jairo. Tua filha morreu. Por que ainda incomodas o mestre? Jairo sentiu o chão desaparecer. Mas Jesus, olhando nos olhos dele, disse apenas uma frase que mudaria tudo. Não temas, crê somente. Ao chegarem à casa, o choro era alto. Jesus entrou, mandou que todos se retirassem e levou consigo apenas os pais da menina e 3 discípulos. Ele aproximou-se da cama, pegou a mão da menina e disse, com autoridade e doçura: Talita cumi, que significa: menina, eu te ordeno, levanta-te. Imediatamente a menina abriu os olhos e começou a andar. O luto transformou-se em espanto e alegria. O mestre, que interrompeu seu caminho para atender a uma mulher anônima, agora devolvia a vida a uma criança. O milagre na casa de Jairo não pôde ser contido. A fama de Jesus espalhou-se rapidamente. Por onde ele passava, multidões se aglomeravam. Enquanto Jesus caminhava pelas estradas da Galileia, 2 homens sentados à beira do caminho sentiram uma agitação incomum. Não podiam ver o movimento, mas ouviam os passos de uma multidão e o sussurro de que o Nazareno passava por ali. Eles não tinham nada a perder, mas tinham uma necessidade urgente. Eles começaram a gritar, suas vozes cortando o barulho dos passos e das conversas. Tem misericórdia de nós, filho de Davi. A multidão, que via naqueles 2 apenas um incômodo, repreendia-os para que se calassem. Não perturbem o mestre, diziam. Mas quanto mais tentavam silenciá-los, mais alto eles gritavam. A fé deles era maior do que a indiferença da multidão. Jesus parou. O barulho cessou. O silêncio que se formou foi a oportunidade que eles esperavam. Ele se aproximou e perguntou algo que parece óbvio, mas que é o centro de tudo. Vocês acreditam que eu posso fazer isso? Eles não hesitaram. Sim, Senhor. Jesus tocou nos olhos deles. Não foi apenas um toque físico, foi um ato de criação. Que seja feito conforme a fé de vocês. Naquele instante, a escuridão que os cercava por anos se dissipou. A primeira coisa que viram não foi a paisagem, nem o céu, nem a multidão curiosa. A primeira imagem que seus olhos registraram foi o rosto de Jesus. Eles não apenas recuperaram a visão, eles foram encontrados por aquele que é a própria luz. Logo após os cegos recuperarem a visão, trouxeram a Jesus um homem que era mudo e vivia sob o domínio de um espírito maligno. Ele não conseguia pedir ajuda, não conseguia se expressar, vivia preso dentro do seu próprio silêncio. A multidão, acostumada a ver o sofrimento daquele homem como algo definitivo, observava com curiosidade e desconfiança. Jesus não precisou de longos rituais. Com a mesma autoridade que acalmara o mar e libertara o endemoniado de Gadara, ele enfrentou o espírito que aprisionava aquele homem. Ele ordenou que a mudez fosse embora. No instante em que Jesus libertou o homem, o silêncio de anos foi rompido. O homem abriu a boca e, pela primeira vez, as palavras fluíram. Ele começou a falar. A multidão ficou maravilhada. Eles exclamavam: Nunca se viu nada igual em Israel. Mas nas sombras, o coração dos fariseus se endurecia. Incapazes de negar o milagre, eles tentavam distorcer a fonte do poder de Jesus,
dizendo que ele expulsava os demônios pelo poder do príncipe dos demônios. O conflito estava crescendo. Jesus estava curando, mas a oposição estava observando, pronta para reagir. Enquanto Jesus continuava seu ministério pelas cidades, em um lugar remoto, a luz de uma lamparina lutava contra a escuridão de uma cela úmida. Ali estava João Batista. O homem que pregara no deserto, que batizara o Messias, agora estava confinado entre paredes de pedra e correntes de ferro. As dúvidas começaram a surgir. Será que ele era realmente o Messias que mudaria tudo? Por que então a justiça de Deus ainda não parecia ter alcançado aquele lugar de opressão? João chamou 2 de seus discípulos e os enviou a Jesus com uma pergunta que ecoava toda a angústia de um homem fiel. És tu aquele que havia de vir, ou devemos esperar por outro? Os discípulos de João atravessaram a região e encontraram Jesus no meio de uma multidão. Eles fizeram a pergunta diretamente. Jesus não respondeu com um sim ou um não. Ele apenas continuou fazendo o que fazia. Durante aquela hora, Jesus curou muitos de enfermidades, de aflições e de espíritos malignos, e deu a visão a muitos cegos. Ele então se virou para os mensageiros e disse: Ide e contai a João o que vistes e ouvistes. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são limpos, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres é anunciado o Evangelho. E bem-aventurado aquele que não se escandalizar comigo. Os mensageiros partiram. Jesus então olhou para a multidão e começou a falar sobre João. Ele não o descreveu como um homem fraco por causa de suas dúvidas, mas como o maior de todos os profetas. O mensageiro que preparou o terreno para a luz que agora brilhava no mundo. As portas da cidade de Naim não estavam prontas para o que estava por vir. O dia, que deveria ser de rotina, tornou-se pesado. Uma procissão fúnebre saía da cidade. O silêncio era interrompido apenas pelo choro contido de uma mulher. Ela era viúva, e naquele caixão não carregava apenas o seu filho único, mas toda a sua esperança, todo o seu futuro e o pouco de luz que ainda restava em seu coração. Ela caminhava solitária, cercada por uma multidão que chorava por compaixão, mas que não podia curar aquela dor. Do caminho oposto, Jesus se aproximava com seus discípulos. Ele não buscava holofotes, mas seus olhos, aqueles que haviam visto a criação do mundo, pousaram sobre a viúva. Naquele exato instante, o tempo pareceu parar. O autor da vida estava prestes a colidir com a realidade da morte. Ele não precisou perguntar quem era. Ele sentiu a dor dela, como se fosse sua própria. Com uma voz que continha a autoridade do céu, ele disse apenas uma palavra: Não chores. Jesus aproximou-se do esquife. Todos que estavam presentes pararam observando o mestre, tomados por uma mistura de medo e expectativa. O silêncio que se formou era absoluto. O mestre, olhando para o vazio onde a vida havia se apagado, ordenou com a força de um comando real: Jovem, eu te digo, levanta-te. O impossível aconteceu. Onde havia o frio da morte, o calor da vida retornou. Jesus, com a suavidade de um pai, entregou o filho de volta aos braços da mãe. Aquele momento não foi apenas a cura de um corpo, foi a restauração de um destino. O choro da viúva, que antes era de desespero, transformou-se em um canto de gratidão que ecoou por todas as ruas de Naim. O espanto tomou conta de todos. Onde antes havia luto, agora havia temor a Deus. As multidões, maravilhadas, começaram a espalhar a notícia. Um grande profeta surgiu entre nós. Deus visitou o seu povo. Jesus não parou ali. O mestre trouxe a vida de volta ao filho da viúva. Mas o poder que venceu a morte é o mesmo que busca os corações arrependidos. No próximo vídeo, uma mulher, desacreditada por todos, invadirá um banquete para lavar os pés de Jesus com suas lágrimas. Descubra como o perfume do unguento revelou o segredo do perdão. Não perca o próximo vídeo do canal Heróis da Fé, a Bíblia Animada.